Boa tarde, galera. A gente vai dar sequência no nosso conteúdo, falar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel. Só relembrando que a primeira lei de Mendel, ela trata pra gente da característica advinda, né, de cada alelo, um do pai e um da mãe. O que a segunda lei mostra para nós, né? Então, a segunda lei determina pra gente que eu consigo trabalhar com mais de um caractere de forma independente. Então, eu consigo trabalhar, por exemplo, usando as ervilhas como exemplo do que a gente faz na nossa aula, ou do que a gente já viu na nossa aula, que eu consigo trabalhar com essa característica, cor, consigo trabalhar com superfície, se é rugosa, se é lisa, consigo trabalhar com tamanho da planta, então se a planta é alta ou baixa, e eu consigo trabalhar esses caracteres todos ao mesmo tempo. E eu consigo fazer a estatística desse processo, ou seja, a estatística dessas características por meio de probabilidade. Lembrando daquela regra do E, onde eu vou multiplicando essas características. Então, dando sequência com a segunda lei, que ela fala da segregação independente, como que funciona, né? Então, eu pego um caractere, cor da semente, pego um segundo caractere, superfície da planta ou superfície da semente. Lembrando que a cor amarela é dominante e a cor verde é recessiva, tá? E o segundo caractere, ela é lisa e rugosa, tá? Você pode usar tanto o azão, azinho, tá? Como pode usar também vezão, vezinho, não tem problema, tá? Isso só se a gente colocar no exercício e eu determino isso para vocês. Fica tranquilo em relação a isso, ok? Então eu tenho aqui um primeiro caractere, cor da semente, o segundo caractere, superfície da planta. Então eu quero, por exemplo, saber se eu consigo ter uma planta amarela, de cor, né? Cor da semente amarela, com superfície da semente lisa, ou amarela com superfície da semente rugosa, ok? Então vamos lá, eu pegando uma planta parental 100% amarela e lisa, ela vai ser vezão, vezão, errão, errão. Enquanto a verde rugosa, que é recessiva, ela vai ser vezinho, vezinho, errinho, errinho. Do primeiro cruzamento que eu tenho, 100% vai dar amarela e lisa, portanto heterozigótica para os dois fatores. Vezão, vezinho, amarela, e errão, errinho, lisa. Até aqui, tranquilo, tá? Segunda característica, então eu vou pegar essa geração F1 e vou fazer o chamado intercruzamento. Vou cruzá-la entre si, pegar F1 e cruzar com ela mesma. Do cruzamento entre F1 com F1, ou seja, então você observa ali no alto que eu tenho vezão, vezinho e errão, errinho. E do outro lado a mesma, vezão, vezinho, errinho, errinho. Então, lembre-se que o processo que ocorre aqui, ele vai permitir a formação de novos gametas por meiose lá dentro da meiose 1, na prófase 1 da meiose, o que a gente chama de permutação dos gametas, tá? Então os gametas vão sofrer crossing over, então eu vou ter mais de um tipo de caractere associado, eu vou formar mais de um tipo de dialelo. Aqui é um dihíbrido que a gente fala. Por que dihíbrido, Fabrício? É dihíbrido porque eu tenho dois híbridos, ok? Então eu tenho duas características. Se eu tivesse uma, era uma característica híbrida. Como eu tenho duas características, ele é um dihíbrido. Ah, Fabrício, eu consigo fazer isso com três características? Consegue. Quatro? Consegue, tranquilamente, tá? Então só lembrando que essas características, elas ocorrem exatamente no processo de meiose, lá na permutação cromossômica ou permutação nos gametas, no processo de meiose, ok? Desse cruzamento F1 com F1 ou intercruzamento, eu obtive essas características. Então aqui tem um modelo esquemático para vocês, formando aí um indivíduo com 16 caracteres diferentes. Por que, Fabrício, eu tenho 16 caracteres diferentes? Porque eu tenho 4 gametas para cada indivíduo. Então, cada indivíduo de cada F1, de cada geração F1 intercruzada, ela vai produzir para mim 16 fatores. Ah, mas e se for 3?
Então você vai aumentando essa proporção no diagrama de Punnett, beleza? Então perceba que você tem aqui do lado esquerdo, né, os gametas Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão e Vzinho é rinho, assim como do outro lado, na parte superior da geração F2. A proporção fenotípica ela é formada 9 indivíduos para 3 indivíduos para 1 indivíduo. Então 9 para 3 para 3 para 1, tá? Então você observando, você consegue fazer a característica amarela, lisa, verde, rugosa e as intermediárias entre elas, tudo bem? Até aqui então tranquilo. Então você só consegue obter um indivíduo, por exemplo, que é completamente verde e rugoso, ok? Que é o último lá do lado direito, o último cruzamento, né? O último cruzamento, Vzinho é rinho com Vzinho é rinho, dando Vzinho é rinho, beleza? Tranquilo? Mostrando para vocês o que ocorre no modelo de permutação gênica. Esse aqui é um modelo, tá? Para você entender. Eu tenho lá 4 cromossomos, eles permutam, e aí você percebe que do lado masculino você vai formar azão, Bzão, azinho, Bzinho, azão, Bzinho e azinho, Bzão. Tá vendo que você está formando 4? Então eu tenho 4 de um lado, tá? Com 2 do outro ali, formando ali, ó, 8 indivíduos. Se eu tenho indivíduos que são heterozigóticos, eu vou ter 4 de um lado, 4 do outro, 4 vezes 4 dá 16. Então a gente pode ter tanto um quanto o outro, ok? E aí você observa do lado direito a azão, Bzão, azinho, Bzinho. Com azinho, Bzinho, você está formando o quê? Azão, azinho, Bzão, Bzinho, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então você tem características que você pode complementar nesses indivíduos. E você sempre vai usar a regra do E. Então ele é E, né? Então ele é assim e assim. E aí dessa forma eu faço o quê? Dessa forma eu multiplico os fatores. Então aqui é um modelo para vocês entenderem como é que funciona na segunda lei de Mendel, beleza? Se dando sequência, então, ó, observe que quando a gente elabora a tabela, no diagrama, indivíduos que são azão, azão e azinho, azinho, eles vão formar azão, 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 azinho e azinho, azinho. E os indivíduos Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho formam Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho e Bzão, Bzinho. Ou seja, aqui nesse cruzamento são 2 alelos diferentes, ok? E aí você vai fazendo o jogo. Você vai juntando azão, azão com Bzão, Bzão, forma um indivíduo. Azão, azão com Bzão, Bzinho, isso é 2 vezes para os 2 fatores. E azão, azão, Bzinho, Bzinho. Da mesma forma, você forma azão, azinho, Bzão, Bzão, tá? Então esse exercício, essa montagem, eu faço depois um outro vídeo para vocês mostrando o diagrama como eu monto, tá? Então a gente tem que ir devagar mesmo, não tem jeito, e aí eu vou montando para vocês, beleza? Tranquilo? Olha só, imagine que você tem um homem de olhos escuros, e aqui a gente vai usar um exercício, e visão normal, ok? Então ele é olhos escuros e visão normal, ele é Czão, Czinho, Emão, Eminho. Ele se casa com uma mulher de olhos claros e míope, então ela é Czinho, Czinho, Eminho, Eminho. Sabendo que olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, Czão e Emão, qual a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal? Então, olha como fica. Eu coloquei aqui do lado esquerdo, Czão, Czinho, Emão, Eminho, é um homem normal. E do outro lado, percebe que tem 2 estruturas pintadas, tá achurado de preto de um lado e de amarelo do outro. Porque são 2 características diferentes, ok? Então, míope e olho claro, Czinho, Czinho, Eminho, Eminho. E aí eu perguntei qual é a probabilidade dele ser Czinho, Czinho, Emão traço, porque ter um Emão, ele já vai ter olhos normais, mas ele vai ter olhos claros, tudo bem? E aí, olha só como é que ficou o cruzamento, montando esse diagrama. Eu montei o diagrama lá, o cara, ele é Czão, Emão, Czão, Eminho, Czinho, Emão e Eminho e Czinho, Emão, Czinho, Eminho, desculpa. Então, dessa forma, são os 4 gametas diferentes que ele produz. A mulher, no caso, ela só vai produzir um tipo de gameta, que é Czinho, Eminho. Eu pus 2 só para relembrar vocês que eu posso fazer isso, mas ela só vai produzir um tipo de gameta, beleza? Então tá vendo ali, ó, qual é a chance de eu encontrar um indivíduo, a chance do meu filho nascer Czinho, Czinho, Emão, Eminho ou Emão traço?
Perceba que você tem ali, né, de olhos claros. Então eu quero olhos claros, ele tem que ser duplo recessivo, tá? Então para essa característica eu vou ter duas possibilidades em 8. Dividindo duas possibilidades em 8 vai dar 1/4 ou 25%. Tudo certo? Tranquilo? Então essa é a primeira parte que a gente vê sobre a segunda lei. Eu vou estender isso ao longo das aulas e aí eu vou fazendo outros vídeos com vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar alguns exercícios depois, vou deixar isso disponível para vocês, tá ok? Um beijo para vocês, galera. Vamos lá, vamos continuar na batalha contra o coronavírus.